Fala pessoal, meu nome é Giovanni de Carvalho. Eu gostaria de responder uma pergunta sobre mini implantes que me chegou ontem, sobre a possibilidade de instalação de mini implantes em pacientes jovens, em pacientes de crescimento ativo. É possível fazer essa instalação? Bom, para que eu consiga te responder melhor, você tem que se atentar à característica temporária desse dispositivo. Ou seja, mini implantes eles têm data certa para entrar na nossa mecânica ortodôntica e tem data certa para sair. Dessa forma, não tem problema nenhum que a gente faça a instalação desses recursos em pacientes com crescimento ativo. Mas para que você o faça com segurança, é importante que você se atente a 6 observações que eu separei para vocês. A primeira delas, e talvez a mais intuitiva de todas, é o fato de que nós estamos falando em pacientes que muitas das vezes estão na dentadura mista, ou seja, existe germe de dente permanente intraósseo. E a gente tem que tomar muito cuidado na instalação desse mini implante em idade precoce para que a gente evite lesões nos germes desses dentes. Então, mais importante do que você saber se esse paciente apresenta o germe do dente permanente intraósseo, é descobrir a posição, a localização desses germes para evitar injúrias. O segundo ponto que eu acho importante que você saiba é que, segundo a literatura, existe sim um índice de fracasso maior na instalação dos mini implantes até os 15 anos. Isso pela própria qualidade do osso e a quantidade de cortical óssea, que ela é menor no paciente jovem do que no paciente que tem um pouco mais de idade. O terceiro ponto que eu acho fundamental que você saiba é que a instalação entre os pré-molares ela é sempre mais bem-vinda do que a instalação do mini implante entre o segundo pré e o primeiro molar, que eventualmente você tenha que fazer, por exemplo, Isso se dá pela acessibilidade e pela disponibilidade óssea que existe entre essas raízes, Que ela vai sendo diminuída à medida que o paciente vai ficando com mais idade por conta do aumento da angulação do primeiro molar. Bom, o quarto ponto é sobre a profundidade desse mini implante. É sempre interessante que você instale esse mini implante o mais profundo possível. E para isso é interessante que você use mini implantes com o maior comprimento e a maior espessura possível para você aumentar a superfície de contato com a estrutura do mini implante e a superfície do osso, aumentando assim a estabilidade primária, O quinto ponto é o uso de forças leves e constantes. Na verdade, não é uma característica em si de pacientes jovens, Isso o Profit já falava, serve para qualquer tipo de paciente, mas para o paciente jovem ainda é mais importante, ou seja, sempre que possível, eu faço uso de molas fechadas que liberam uma força mais leve e mais constante, em detrimento de elásticos, elásticos em cadeia, no caso de uma retração em pacientes que sejam mais jovens. E por fim, a sexta e última observação é que você deveria evitar as regiões de sutura palatina, que por nós estarmos falando de pacientes que são mais jovens, geralmente são pacientes que não apresentam a sutura totalmente calcificada e dessa forma o índice de fracasso ele tende a ser maior. Se eu pudesse te dar uma dica sempre que possível, escolha as regiões para a sutura, ou seja, aquelas ao lado da sutura, onde você vai ter mais estabilidade, maior acesso e maior sucesso na instalação do seu mini implante em pacientes jovens, ok? Então é isso, gostaria de convidar você a conhecer nosso site www.planejamentocasusclinicos.com e eu te vejo em breve. Grande abraço. Tchau.